retornamos com o nosso programa Ante os Tempos Novos, dando continuidade ao tema acerca da caridade. Tem mais uma outra pergunta aqui, Sueli, que eu acho muito interessante. Por que Jesus recomendou que se deve fazer a caridade, fazer o bem, sem alardear esse feito? Aquela célebre frase, não saiba a mão esquerda o que faz a direita, é isso? É isso aí mesmo. Pois é, alardear, ficar mostrando o que você fez de bem, de benefício, caridade, doação, essas coisas todas, isso é se apequenar, não tem necessidade disso. Quem precisa saber se nós estamos fazendo bem, se estamos amando ao próximo, é Deus, é Jesus, é a espiritualidade, nossa consciência, é isso? Você falou a parte essencial também, mas o ficar dizendo, alardeando, é alguma coisa assim que também mostra vaidade. A pessoa fica vaidosa, porque eu faço bem, ou porque eu curo, ou porque aquilo. É a questão do curar uma pessoa enferma. Em primeiro lugar, nós devemos atribuir a Deus. Claro. Essa condição. E também o Espiritismo nos mostra que quando uma pessoa tem essa propriedade de doação energética, que é curadora, esta pessoa só vai curar quem merece. Porque Jesus também não curou todos. Mesma coisa, é verdade. Quantos e quantos se aproximaram de Jesus e não foram curados? Porque eram aqueles que mereciam que a cura chegava no momento certo. E também nós vamos ver, por exemplo, Jesus atendendo ao cego de Jericó, quando os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, quem pecou? Foi ele, o cego de nascença. Vamos lembrar bem isso, era um cego de nascença. Eles iam passando e viram o cego de nascença. E os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Certo. Porque se a pergunta é feita dessa maneira, denota o conhecimento da reencarnação. Com certeza. Como que os pais podem pecar e depois receber o castigo na vinda do filho? E aí seria uma grande injustiça de Deus, mas aquela criatura, sim, ela, na sua vivência, é que cometeu alguma coisa que hoje se refletiu assim, na deficiência. Bom, deficiência visual. Mas a resposta foi extraordinária. Porque Jesus disse assim, nem ele nem seus pais. Ele veio assim para que pudesse atestar a glória de Deus. Então, aquele homem, aquele espírito que reencarnou como cego de nascença, não tinha dívida alguma, ele já estava numa condição melhor espiritual. Certo. Porque um espírito pode pedir para retornar à Terra para um sacrifício, para uma ação meritória. E no caso deste cego de nascença, foi para que Jesus pudesse curá-lo e ali todos ficassem sabendo dessa cura, um verdadeiro milagre. Como pode um cego de nascença passar a enxergar? Tanto é que houve aqueles murmúrios todos e foram perguntar aos pais. Os pais, por sua vez, ficaram atemorizados de algum tipo de vingança, de qualquer coisa, e falaram, ele já é adulto, pergunte a ele. E aí ele vai dizer, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. E essa foi uma ação, vamos dizer, que Jesus realizou e que nós podemos dizer assim, não é milagre porque estão dentro das leis divinas, não é derrogação dessas leis, mas é também um ato de suprema caridade. Quando ele realizava as curas, quando ele ensinou que devemos dar de comer e de beber a quem tem fome, quem tem sede, não é? Essas coisas todas mostram isso. Esses aspectos que a caridade pode ser exercida sem precisar alardear, sem precisar colocar nos canais de televisão, sem precisar... Não estou criticando quem faz isso. Porque nós estamos analisando o que Jesus recomenda. Certo. Se nós não devemos ficar trazendo para a praça pública alguma coisa que fizemos de benefício, não é? Isso abrange desde você doar uma coisa material até você curar alguém. De tudo. Mas é claro que as pessoas fazem em busca de mais fiéis, e enquanto as pessoas estão ali orando e observando os milagres que acontecem, entre aspas, elas estão voltadas e no foco do bem.
Não é isso isso? é bom, é um exercício, né? Agora, tem uma outra pergunta aqui, ô Sueli, né? Por que que existe tanta maldade ainda neste mundo e as pessoas ainda não descobriram o verdadeiro sentido da caridade? Realmente existe muita maldade. E, em contraposição, a bondade. Em contraposição, a solidariedade, a fraternidade, tudo isso. Mas a maldade, a crueldade ainda está imperando. Em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Allan Kardec abordando a questão da destruição, a lei de conservação e a lei de destruição. E na lei de destruição, ele vai enfocar a crueldade, vai enfocar vários aspectos quando uma pessoa destrói a vida de outra ou quando vem uma catástrofe natural, porque morrem tantos, né? Essa é uma abordagem muito ampla que Allan Kardec faz. Mas a maldade, porque ainda temos muitas imperfeições. Nós somos imperfeitos, nós não somos espíritos puros, espíritos de luz. Por isso que existem ainda muita inferioridade. Essas pessoas não vão, após a morte, se transformar em demônios. Continuam sendo pessoas, continuam sendo aquelas mesmas individualidades, aqueles mesmos espíritos, é claro. Mas acontece que vão passar por toda uma trabalhosa reencarnação para melhorar, para cair em si. Tal como aquele filho pródigo da parábola, né? Que depois de dissipar os bens paternos, vai ficar lá no meio dos vícios, ou seja, no meio dos porcos. Mas um dia ele vai se lembrar da casa do pai. E aí começa o processo de regressão, de regeneração, processo de redenção daquela alma, daquele espírito, que vai voltar para a casa paterna, que é Deus, o Pai. São coisas maravilhosas que o Evangelho do Cristo transmite para nós, o Novo Testamento, e é preciso usar bastante esses exemplos de Jesus na nossa vida. Roseli, você acha que essa predominância ainda dessa condição de maldade no mundo, ela tem a ver alguma coisa com o nosso atual estágio, né, evolutivo do planeta? É característica da Terra a predominância desse mal? Sim, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, não é? E nesse caso que você está mencionando, o planeta é um planeta considerado de provas e expiações. Certo. Portanto, é um planeta inferior, não é um planeta superior. E a humanidade que habita o planeta é que está nesse nível. Ainda está com essas características. Ela está com essas condições, de forma que vai, aos poucos, passando por essa transição que agora estamos vivenciando, para que pudéssemos chegar, então, todos nós, em conjunto, a humanidade, né? Para o degrau da regeneração. Aí as coisas vão melhorar. Tá. Aí nós vamos ter condição de dominar as feras internas, né? É verdade. Tem uma outra pergunta aqui que também acredito que seja uma coisa muito interessante. Jesus exemplificou em algum momento a caridade? Como é que ele fez isso? Que tipo de exemplo ele nos apresentou acerca da caridade? É outro aspecto também muito importante, porque além dele exercer, ele vai relatar o caso do bom samaritano. E quando ele fala sobre o bom samaritano, ele está mostrando, na teoria, o que é exercer a caridade, não é? Sei. Então, um homem ia passando, descendo de Jerusalém para Jericó. E aí, esse homem viu um outro homem caído, não é? Ferido. Por ali já havia passado um sacerdote que passou ao largo, não se importou com aquele homem ferido. Passou um levita, também não se importou, até que veio o samaritano. Exatamente este, olhando aquele homem ferido, vai lá, vai acudi-lo, vai pensar as feridas daquele homem, vai colocá-lo também no seu cavalo, vai levá-lo para uma hospedaria, vai pagar antecipadamente para que aquele homem pudesse ficar ali 2 ou 3 dias, se recuperando, paga ao dono da hospedaria, pede que olhe por ele e aí segue o seu caminho. Certo. Fez uma caridade, assim, de forma fantástica, porque aquela criatura que se condoeu da sorte do outro,
Não apenas chegou ali e colocou um pouco daquele vinagre, algum azeite que eles usavam muito nas feridas do homem e deixou ele ali. Mas ele tomou todas as providências. Portanto, é uma caridade assim completa. Quer dizer, ele deu um acompanhamento. Ele, além de auxiliar, ainda quis saber se aquele auxílio foi suficiente, é isso? Isso. Ele fez uma caridade material, ao dar o dinheiro para o hospedeiro, para cuidar do homem. Fez uma caridade de doação, porque colocou ele no seu cavalo, levou e tomou todas as providências que seriam necessárias. Então, foi assim uma caridade completa que ele fez, o bom samaritano. Nós não temos tempo para entrarmos em detalhes, em aspectos dessa passagem, que ela é extraordinária e nos mostra como nós podemos exercer a caridade de uma maneira que atenda às necessidades, às carências do próximo, porque aquele homem amou o próximo. Não adiantou passar um sacerdote, não adianta a pessoa ter um rótulo, ter um título, ter qualquer coisa, mas não tinha caridade dentro dele. Certo. O coração estava fechado, e este samaritano não. É muito bonito quando nós entendemos o Evangelho de Jesus, trazendo para o nosso dia a dia essa compreensão da caridade, do exercício da caridade. Nós estamos partindo para o encerramento do nosso programa, convidamos vocês a continuarem conosco na semana que vem e um grande abraço para todos, muita paz.